Confira com a dermatologista Juscelie Beltin alguns mitos e verdades sobre queimaduras. Existe um mito muito grande sobre utilizar manteiga, clara de ovo e até pasta de dente naquela pós-queimadura imediata. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A queimadura, ela gera um processo de aquecimento muito intenso da pele. Então, a grande orientação inicial é que a gente tente frear esse processo de aquecimento. Então, a orientação é lavar o local com água corrente, uma água em temperatura ambiente. Não precisa colocar gelo, não precisa colocar produtos na pele. Eu preciso resfriar aquela área que sofreu a queimadura. Esse é o primeiro passo do tratamento imediato da queimadura, o primeiro cuidado. Por que a gente não deve utilizar manteiga, pasta de dente, clara de ovo ou qualquer outra substância? Primeiro porque a pele está lesionada, ela acabou de ser queimada. Segundo, você está jogando um produto inadequado, por exemplo, a clara de ovo ela pode ter bactérias que são até prejudiciais à saúde. A própria manteiga não é uma substância estéril e a pasta de dente não tem relação nenhuma com a questão da queimadura. Então, evitar esse tipo de substância é muito importante, porque a gente acaba potencializando outros riscos que talvez a pessoa não tivesse se não tivesse usado esse tipo de substância e tivesse simplesmente resfriado o local. Gente, essas foram as dicas do quadro Mitos e Verdades. Espero que vocês usem essas dicas no seu dia a dia. Vamos às outras notícias regionais no plantão da redação. Sabesp terá multa de R$ 29 mil por dia em caso de água amarelada em Taubaté. A lei foi aprovada depois de uma série de reclamações dos moradores. O projeto segue para a sanção do prefeito Ortiz Júnior. Ainda em Taubaté, Câmara aprova reajuste de 4% nos salários dos vereadores e servidores. O índice foi aprovado pelos vereadores e o projeto não estava previsto na pauta da sessão. A aprovação foi por unanimidade. Com o reajuste, o salário dos vereadores passa de R$ 8.363,90 para R$ 8.705,15. O último reajuste dos vereadores em Taubaté foi em abril do ano passado. Saiba como fica o tempo em algumas cidades aqui da nossa região. Em Aparecida, a mínima será de 18 e a máxima de 28 graus. Em Cachoeira Paulista, mínima de 18, máxima 28. Em Ubatuba, mínima 18, máxima 27. Cunha, mínima de 14 e máxima 23 graus. Fique agora com a última parte da entrevista de hoje. Nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Luciano Vilela. Ele é otorrino, né? Cuida aí das questões aéreas do ouvido e tal, e a garganta, né? Otorrinolaringologista, eu tenho trauma dessa palavra, já falei, né? Na Rádio Globo, o locutor quase me matou que eu botei lá, otorrinolaringologista. Bom, aí nós estamos falando sobre as doenças alérgicas decorrentes aí, que se tornam mais gravosas aí no período de inverno, e eu até abusei, porque eu estou vendo que o senhor fala muito fácil, o povo está entendendo tudo. Eu acho que não é muito sua área não, mas é verdade essa coisa que a sudorese do inverno, ela praticamente cicatriza e faz um tecido ficar escamoso, a gente fica com a cara vermelha. Tem a ver ou isso é folclore também? Não, tem a ver. A gente deve lembrar que a origem de tudo é uma doença chamada alergia, né? A alergia ela se manifesta no nosso corpo de diversas formas. Então, no nariz chama-se rinite, na pele chama-se dermatite. Então, isso que você está comentando é uma dermatite, é uma reação alérgica à temperatura. É bastante comum, porque a gente está próximo à montanha aqui, né? Campos do Jordão, que é a cidade mais ícone aí, e a gente observa muito isso lá, porque lá o frio é muito maior. Povo vermelhinho. Exatamente. No sul do Brasil, o pessoal é muito vermelho. Muito. Né? Isso Na mesmo. Europa também, o pessoal é muito vermelho, por causa do frio lá, que é constante. Né? Perfeito. Mas voltando aqui à sua praia, o otorrino, né? Qual é a precaução que a gente pode tomar? Tendo alguém alérgico na família, alguma coisa pode ser feita previamente, antes da situação chegar? Sim, com certeza.
como a gente disse, a primeira e talvez seja a mais importante ou mais acessível para todo mundo é cuidar do ambiente em que a gente mora, né, em que a gente vive. Então, se a gente puder transformar aquele ambiente num ambiente mais limpo, mais úmido, mais quentinho, modo de dizer, a gente vai ajudar o nariz a funcionar. Ajudando o nariz a funcionar, consequentemente, a gente ajuda toda a via aérea, acaba ajudando o pulmão também a funcionar. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é se hidratar, né? Ou seja, se você cuida também da hidratação, ingere líquido, ou, por exemplo, pode jogar um sorinho no olho, pode jogar um sorinho no nariz, né? Você também consegue ajudar esse órgão a funcionar melhor. Soro fisiológico? Esse Soro que a gente fisiológico. compra pronto na farmácia? Isso mesmo. Né? Então, isso é uma atitude que não é uma atitude médica, pode ser uma atitude popular, né, de se fazer, tomar os cuidados necessários, mas é uma atitude que não vai atrapalhar em nada, pelo contrário, só vai beneficiar. Doutor Luciano é uma pessoa muito apreciada aqui no Vale do Paraíba, ele é do Hospital Regional, lá de Taubaté, né? Hospital Regional, referência aqui no Vale, e tem aí conselhos importantes que está passando para a gente no carinho, no amor. E é importante a gente verificar também, doutor, que pessoas que já são reconhecidamente alérgicas têm que recorrer talvez até a um alergista, que pode ser colocado para ele uma vacina, uma coisa que tira até do próprio sangue da gente, prepara lá uma poção. Não tem um negócio desse ou eu estou sendo herege aqui no... Não, você está coberto de razão. A alergologia, ela é uma especialidade médica, como a otorrinolaringologia, como a pneumologia, e a alergologia estuda realmente o funcionamento, como é que a doença alérgica se mostra no organismo, né? Então, o alergologista é um médico importantíssimo nessas situações, né? Que nas alergias mais leves, mais tranquilas, geralmente o generalista acaba cuidando. Mas quando o pacientinho tem algum problema mais sério, deve procurar um alergologista. Doutor Luciano, o senhor falou uma coisa, agora me deixou aqui encucado, né? Pneumologista. Nós temos aqui na região, o Campos Jordão, né, que é uma cidade que surgiu em função da tuberculose, praticamente, né? Isso. Devemos aí, inclusive, a 2 grandes médicos aqui da região, né? A feitura de uma estrada de ferro para levar o povo para os sanatórios, que eram lá o foco do negócio, e não tinha acesso, eles fizeram lá naquela obra fantástica. Por que o frio é de extremos? Ele é bom para quem está com tuberculose, mas é ruim para quem é alérgico. Naquela época, a gente não tinha remédios eficientes em relação à tuberculose, para o tratamento da doença. Então, viu-se, através da observação, que os pacientes tinham uma remissão da doença quando moravam, quando ficavam em ambientes mais frios, né? Foi por isso que Campos do Jordão se cresceu, notabilizou, né? Notabilizou em relação a isso. Porque a medicina era insuficiente, né, em conhecimento da doença e percebeu-se disso. Por isso que vinham muitos, né? Foi uma época áurea de Campos do Jordão em relação a isso. Os hospitais eram grandes hospitais, muito bem Tinha sanatórios públicos e particulares, né? O chique era lá no Capivari, já era chique desde aquela época, né? Desde aquela época, exatamente. Doutor, então, em resumo, o que a pessoa alérgica que está nos vendo agora tem que fazer realmente para passar essa temporada aí de uma forma menos onerosa do ponto de vista da saúde? Isso. Acho que tomar consciência da doença é muito importante, né? O diagnóstico inicial é muito importante. Então, o paciente deve ir ao colega médico e entender o que ele tem. Puxa, eu tenho uma rinite alérgica, eu tenho alguma doença alérgica de manifestação pulmonar, eu tenho alguma doença alérgica de manifestação de pele. Muitas vezes isso vai caminhando. É o que a gente chama de marcha alérgica. A criança, o bebezinho começa com uma alergia abdominal, por exemplo, intestinal, aos alimentos.
e depois desenvolve um problema pulmonar, um problema no nariz. Então, entender isso é o início de tudo. E, a partir desse momento, começar a tomar as atitudes em casa, como eu disse, cuidar do ambiente, se for uma alergia respiratória, cuidar dos alimentos, se for uma alergia intestinal, etc. Esse é o primeiro caminho, né? Cuidar desse ambiente. Segundo, as doenças alérgicas das vias aéreas, que são as mais comuns ainda. Se hidratar adequadamente e pausadamente. Não adianta, por exemplo, acordar e tomar 1 litro de água e passar o dia todo sem tomar água. Essa hidratação ela deve ser feita ao longo do dia. Forçando até quando não tem sede, sobretudo nossos amigos idosos. Doutor Luciano Vilela, eu quero agradecer muito sua participação aqui, deu importantes toques, né, para a gente passar esse inverno sem problema, principalmente aqueles que são alérgicos. E beber água é fundamental para você que está em casa e está já na terceira juventude, que nem nós. Nessa edição você viu mitos e verdades sobre queimaduras. O bairro em Taubaté inaugura clínica odontológica para atender a população. Brasil registra recorde em índice de doadores de órgãos. Oposição ao governo Temer segue pressionando por eleições diretas. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Até a próxima!